Os pobres não têm pão, pois que comam brioches, disse Maria Antonieta, só que não. Este é o canal Quinta Essência e eu sou o Gabriel. Se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Basta clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A frase que inicia este artigo é bastante famosa e é muito utilizada até os dias de hoje para representar o distanciamento das aristocracias europeias das necessidades e carências do povo nos períodos pré-Revolução Francesa. Atribuída a Maria Antonieta, esposa do último monarca francês a reinar antes da Revolução, Luís XVI, e que com este viria a ser guilhotinada em 1793 na esteira do terror revolucionário, o fato é que essa frase nunca foi pronunciada pela rainha consorte e provavelmente nunca foi efetivamente dita por ninguém. Nos anos que se seguiram à morte de Maria Antonieta, a frase "que comam brioches" foi largamente difundida como uma prova cabal de que a nobreza francesa não se importava com o povo. Em outras palavras, os poderes revolucionários se utilizaram de informações falsas ou, usando o jargão do momento, de fake news para justificar a morte do rei e de sua rainha, bem como o estabelecimento de um governo dito popular que realmente tivesse interesse em atender às demandas da pobre população francesa. Essa, naturalmente, não foi a única notícia falsa veiculada pelo interesse revolucionário, e em inúmeras revoluções democráticas e populares posteriores, a divulgação de fake news, longe de ser uma exceção, seria quase uma regra. Nós, brasileiros, tivemos nossas próprias falcatruas que derrubaram monarcas para colocar em seu lugar presidentes capengas. Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente, era assumidamente fiel a Dom Pedro II e regularmente trocava correspondências com pessoas próximas, nas quais deixava claro que a ideia de uma república no Brasil lhe desagradava bastante. Contudo, era dele que os republicanos precisavam, e foi por meio do boato de que o Visconde de Ouro Preto ordenaria a prisão do próprio Deodoro que este decidiu se aquartelar e iniciar um golpe militar. Num primeiro momento, porém, não houve o fim da monarquia. Dom Pedro II, ausente da capital brasileira quando o Marechal Deodoro marchava sobre a cidade e prendia o Visconde de Ouro Preto, retornou ao Rio de Janeiro, disposto a compor um novo gabinete ministerial, algo que poderia fazer o Marechal retroceder em suas iniciativas republicanas. Novamente, contudo, novas fake news foram espalhadas, desta vez dando a entender que Dom Pedro II escolheria um antigo desafeto de Deodoro, Gaspar Silveira Martins, para o cargo equivalente a primeiro-ministro. Daí em diante, Deodoro da Fonseca, influenciado pelas fake news, decidiu por fazer a república. 100 anos depois, seriam as primeiras eleições diretas para presidente após o regime militar que acabariam por ser influenciadas por manipulação de informações por parte da grande mídia. Os dias que antecederam o segundo turno da eleição foram de notórias e bastante conhecidas tentativas de vários meios de comunicação, em especial a Rede Globo, de prejudicar a campanha de Lula em favor da campanha de Collor, algo que acabou se mostrando determinante para a vitória do alagoano, com 53% dos votos válidos. Mais uma vez, as fake news fizeram o seu papel nada republicano de manipular as massas. Se os séculos XVIII e XIX da história mundial foram laboratórios onde o fenômeno das fake news como um instrumento político começou a ser testado, o fato é que nada se compara a seu uso no decorrer do século XX. Os regimes totalitários das primeiras décadas desse violento período histórico se especializaram na difusão de notícias falsas e na manipulação de informação pública, algo que inspiraria a criação do Ministério da Verdade na obra
obra de 1984 de George Orwell. O exemplo mais famoso, provavelmente, é o de Joseph Goebbels, conhecido por afirmar que uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Nos regimes comunistas, porém, a coisa é ainda mais esdrúxula. A arte da desinformação é tratada como um projeto de governo, algo que foi definido pelo desertor soviético Lawrence Martin Beechman como uma forma de espalhar informações deliberadamente distorcidas ou falsas no sistema de comunicação do adversário, a fim de influenciar a opinião pública e a tomada de decisões políticas. Verdadeiros absurdos foram implantados em jornais ocidentais como notícias verdadeiras por décadas a fio, sendo que muitas dessas mentiras possuem credibilidade pública até hoje. A forma de propagação dessas fake news na mídia ocidental ocorria de forma bastante simples, necessitando basicamente do apoio de algum jornalista, colunista, escritor ou qualquer outro funcionário da mídia que aceitasse ser bem pago por um governo comunista para espalhar desinformação e fake news como se fossem a mais pura verdade. O caso de Walter Duranty, jornalista americano radicado em Moscou durante os anos 1930, vencedor do prêmio Pulitzer e notório passador de pano para os crimes de Stalin cometidos nesse período, é um dos mais emblemáticos. Inclusive, é algo muito bem documentado o fato de que Duranty desfrutava de uma vida luxuosa em Moscou naquele período, sendo constantemente servido pelas autoridades soviéticas com mulheres e carros de luxo. Quando ouvimos falar sobre o combate às fake news por parte da grande mídia, com suas agências checadoras de fato e o apoio da alta casta judiciária do país a essa causa, o que estamos realmente presenciando é uma desesperada tentativa por parte desse establishment midiático de recuperar aquele seu antigo poder de definir o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, de reescrever a história à sua maneira e de mover agentes políticos para cima ou para baixo, conforme for a sua conveniência. Não, a elite da mídia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não está incomodada com as notícias falsas e com os perigos que elas trazem em si. Essa gente está incomodada apenas com o fato de ter perdido a hegemonia da produção das fake news. A grande mídia não quer combater a mentira, ela quer apenas destruir a concorrência. Mais do que a capacidade de informar, o poder da mídia sempre esteve presente na sua capacidade de modelar a realidade como bem entendesse. E esse poder, de uma forma inédita na história humana, está se esfacelando num ritmo cada vez maior. A história da democracia ocidental se mistura à história das fake news. Tratadas como um evento recente e injustamente ligadas às vitórias de políticos de direita e à ação das tias do WhatsApp, as fake news sempre foram uma arma nas mãos da elite midiática que, junto de outras elites, como os banqueiros corporativistas e os industriais, recebedores de benefícios e subsídios estatais, sempre determinaram os rumos das eleições democráticas. A manipulação de notícias e de fatos sempre foi vista com extrema naturalidade por essa gente, até que eles começaram a perder a hegemonia da narrativa. Não, as recentes eleições de nomes como Donald Trump e Jair Bolsonaro não foram resultado das fake news. Elas foram resultado da descentralização da informação. E é justamente essa informação barata, facilmente distribuída e produzida de forma descentralizada que está destruindo as notícias falsas. Não, as fake news não deixarão de existir. A mentira sempre esteve presente na história humana. Hoje, porém, nós temos condições de atestar por conta própria a veracidade de uma informação, sem a necessidade de que as notícias que consumimos sejam filtradas por um ente corporativista centralizador, que, por óbvio, terá interesse em manipular as informações. O que a informação descentralizada nos permitiu descobrir, porém, é que nós fomos enganados por muito tempo pela grande mídia. Seja pela história de Maria Antonieta e os brioches, seja por debates políticos manipulados pela Globo, o fato é que as massas sempre foram influenciadas pela grande mídia. Não é possível sequer mensurar em quantas mentiras nós acreditamos em todo este
bastante tempo, em épocas em que nos era impossível verificar os fatos de forma independente. Contudo, as coisas mudaram, e o desespero da grande mídia, chamando a tudo de fake news, é uma constatação da perda de sua relevância. No mais, é sempre importante lembrar, as eleições não são fraudadas. Elas são em si uma fraude, pois pretendem legitimar o domínio de um grupo de pessoas sobre todas as demais, pelo simples motivo de que uma quantidade de indivíduos apertaram determinados botões em uma urna. O que a grande mídia sempre fez até poucos anos atrás foi manipular a seu bel prazer os resultados dessa grande fraude. E o que a informação descentralizada nos fez descobrir foi, isso sim, que tanto a grande mídia quanto a própria democracia em si são grandes fraudes. Ambas são as maiores fake news de nossos tempos.